Boa noite a todos. Que o nosso amigo e irmão maior Jesus nos abençoe. Vocês estão vendo essa figura? Esse é um prédio que há nos Estados Unidos da América, em que ele é feito todo de espelhos. E causa uma impressão, quando alguém entra nele, e que varia muito depois com as pessoas. Há um conto que diz que havia, num longínquo local, num tempo remoto, uma casa que diziam que era mágica, e era chamada de Casa dos Mil Espelhos. Certo dia, um homem muito bom, uma pessoa de elevado caráter, uma pessoa que, podemos dizer, respirava bondade, e ele era gentil com todas as pessoas que cruzavam com ele. Então ele, ao passar por essa edificação, essa Casa dos Mil Espelhos, ele sentiu vontade de entrar. Então ele entrou. E ao entrar na casa, ele observou que muitos rostos sorriam para ele. E ele então começou a saudar aqueles rostos, e ele se sentia muito feliz. E depois de caminhar por aquele ambiente, ele saiu e disse às pessoas: que lugar maravilhoso! Sempre que eu puder, eu voltarei aqui. Também, nessa mesma casa, alguns dias depois, entrou um outro homem que tinha uma personalidade totalmente diferente daquele. Ele era muito sisudo, ele era agressivo, não sorria. E ele também teve vontade de entrar na casa. E entrou. Ao entrar na casa, ele viu rostos sisudos, sérios. Não viu sorriso. Se sentiu ameaçado. E ameaçado que se sentia, ele então proferiu até alguns impropérios. Ao léu, mas proferiu numa sanha de desabafar. E ele se sentiu muito mal ao caminhar por aquela casa, e logo se dirigiu à saída, e ao sair ele disse: nunca mais eu volto aqui, que lugar horrível. Muitas vezes o exterior, ele não tem tanta importância para nós. O que mais importa é o que está dentro de nós. E nós muitas vezes reclamamos muito, nós clamamos muito por mudanças. Que as coisas mudem, que as pessoas melhorem, que os governos olhem mais para o povo, que as instituições sejam mais fidedignas ao seu propósito, enfim. Nós então reclamamos muito daquilo que a gente acha que teria que mudar para melhorar, para construir a nossa felicidade. No entanto, o que a gente precisa perceber é que nada muda se você não mudar. Absolutamente nada. E a gente precisa, então, compreender essa mensagem que o Espiritismo nos traz. E a mensagem que foi lida nesse trecho do Evangelho, e nós escolhemos duas leituras, 2 versículos, em que o primeiro é a passagem narrada pelo evangelista Mateus, em que Jesus nos convida para aliviar a nossa aflição, o nosso cansaço. Veja que Jesus fez esse convite há 2000 anos, vamos arredondar as contas aí. Mas esse convite é extremamente atual. Quem de nós não já passou, não passa? E se essas duas respostas forem não passou, não passa, lamento, mas vai passar por aflições. Porque é da natureza do nosso planeta, do nosso estágio evolutivo. Jesus disse: no mundo encontrareis aflições. Mas ele pede que a gente acredite nele. E nesse versículo que estamos nos referindo, o Evangelho de Mateus, ele fala que: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele coloca uma condição que poucas pessoas observam. Ele diz: aprendei de mim, que sou brando, que sou manso, sou pacífico. E ele diz: olha, o meu jugo, ele é suave.
o meu fardo é leve. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo com isso que ele não está nos orientando, nos solicitando que façamos algo de extraordinário. Ele não pede em absoluto que a gente chegue de frente à bela praia de Atalaia e com o comando o mar se abra. Ele não pede que a gente mova uma montanha de um lugar para o outro. Não. Ele pede simplesmente que a gente aprenda com ele e nos tornemos mansos, pacíficos, que a benevolência habita em nós. Ou seja, ele nos conclama a amarmos uns aos outros. E é interessante quando a gente estuda Jesus, quando a gente faz a ponte com as obras espíritas. E nós passamos a identificar um compromisso que Jesus nos concita a afirmarmos com ele. E aí a gente tem muitas vezes dúvidas daquilo que somos, do que pretendemos ser, se estamos agindo de forma correta, se não, e o porquê das coisas. Então, para nós que estamos frequentando uma instituição espírita, é uma pergunta que muitas vezes surge lá no íntimo. E a pergunta é: o que é ser espírita? O que é que significa ser espírita? Então, a essa pergunta nós vamos buscar no codificador, em Kardec. Ele tem um pequenino livro, na verdade um opúsculo, o que é o Espiritismo. E veja o que é que ele diz. O verdadeiro espírita não é aquele que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada serve crer se a crença não faz dar um passo à frente no caminho do progresso e não o torna melhor para o seu próximo. Então, ser espírita, muito antes de conhecer o espiritismo, de saber os trechos, as respostas, perguntas, de termos uma análise muito perfeita, muito equilibrada, objetiva dos postulados espíritas, então não é também crer nas manifestações, não, ele está dizendo aqui que é aquele que aproveita esses ensinos, esses postulados dados para os espíritos. Por quê? Porque ele coloca de uma forma bem categórica: não adianta nada esse conhecimento, não adianta nada essa crença, essa fé na doutrina espírita, se nós não damos um passo à frente para uma transformação moral, uma mudança em nós mesmos. Então nós precisamos mudar, é necessário mudar para progredir, para avançarmos nessa categoria. Então, como eu disse, Kardec, ele faz essa exposição no livro O que é o Espiritismo, quando lá nas máximas extraídas do ensino dos Espíritos, lá no item 36. Então ele elenca uma série de extratos dos ensinamentos dos Espíritos, e nele está contido esse que caracteriza o verdadeiro espírita. Nós temos lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que diz que o verdadeiro espírito é aquele que se reconhece pela sua transformação moral. Não sei o que aconteceu, mas veja. Pronto, voltou. Ele reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as más tendências. Muito bem, mas como é que eu vou trabalhar isso? Como é que na prática nós fazemos isso? Nós recebemos o cabedal de conhecimento do Espiritismo, através das doutrinárias, dos estudos, da conversa entre os amigos, das leituras, das reflexões, mas tudo bem. O Espiritismo, eu digo que ele é muito simples, porém não é fácil. Essa frase é do Espírito Viana de Carvalho e parecem antagônicas. Uma coisa que é simples, mas não é fácil. Uma coisa que é fácil não é simples, mas não é. O entendimento do Espiritismo, como ele é muito lógico, é fácil. É fácil de entender. No entanto, a vivência espírita exige de nós um hercúleo sacrifício, porque exige de nós uma mudança de paradigmas, de sorte que nós precisamos dar um primeiro passo. E aí, Kardec, ele pergunta o seguinte, lá na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia
e modelo. Então Kardec diz, olha, tá bom, você está dizendo tudo isso, vocês disseram tudo isso até aqui, veja que está na metade do livro, praticamente, 625. Mas, como é que eu vou me espelhar? Que tudo isso é teoria. Onde é que eu encontro uma prática disso tudo? Onde é que eu encontro um segmento inabalável para que eu possa centrar nisso? Então, qual é o modelo? Qual é o guia que nós temos que seguir? Por que ele perguntou isso? Porque quando a gente vai olhar, metade do século retrasado, nós já tivemos visita de vários e vários espíritos de luz, desde a antiguidade até hoje, que a gente vê. Então, mas qual é o modelo, como ele diz aqui, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu? E a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos é Jesus. Esse é o modelo. Eu me espelhar em Jesus. Claro que Jesus está muito, mas muito à frente de nós no que a gente pode chamar de evolução, de ser perfeito. Mas nós podemos mirar, nós podemos olhar como objetivo, não para ser alcançado amanhã. Não coloquemos aí a variável tempo nisso, mas sim a nossa perseverança, a nossa persistência em buscar nos igualarmos a Jesus. Então, isso é muito interessante. Mas as dúvidas, elas continuam. Tá bom, Jesus é esse modelo, é esse guia, mas eu tenho que perguntar o seguinte, o que nos propõe Jesus? Se a gente puder pegar todo o Evangelho, sintetizar, se nós buscarmos as passagens de Jesus, a gente vai perceber que Jesus está fazendo uma proposta, está nos trazendo uma proposta de uma nova vida. De uma nova vida. E a gente crê e tem logo, pela lógica, que o que Jesus nos propõe, a proposta de Jesus, ela é, na verdade, um grande desafio. Um grande desafio para nós, tão imperfeitos que somos. Então, esse grande desafio é uma proposta de Jesus. E o que é que ele nos propõe? Ele nos propõe que operemos em nós mesmos grandes e profundas mudanças. Jesus não quer que sejamos como somos. Jesus quer que avancemos. Jesus quer que brilhe a nossa luz. Então, nesse ponto, a gente vai buscar mais um texto no Evangelho, que é de um capítulo que eu considero um dos mais ricos que está no Evangelho, e no Evangelho de Mateus. É quando Jesus, é aquele capítulo 5 das Bem-aventuranças, em que Jesus nos propõe uma série de estágios para que a gente avance, para que a gente escale a evolução de forma inequívoca, e num determinado ponto, Jesus ele passa a ser aquele mestre adversativo, em que ele nos mostra uma situação e nos propõe outra, justifica e nos convida a refletir sobre a necessidade dessa mudança. E Jesus é mestre por excelência. E por que é que ele faz isso? Sabe por quê? É porque nós, cada um de nós, só mudamos quando nós reconhecemos uma verdade. Enquanto nós não reconhecemos uma verdade, por mais lógica que ela seja, por mais evidente que esteja ali demonstrada essa verdade, mas se nós piamente não acreditarmos nisso, nós não teremos, digamos assim, aquele apelo para a transformação moral, que é o nosso objetivo. Então, Jesus, nesse evangelho, lá no versículo 43, olha o que Jesus nos convida a refletir. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, até hoje nós trazemos isso. Nós gostamos facilmente de quem gosta da gente. Agora nós temos uma dificuldade tremenda em superar obstáculos das contendas, das desavenças, das opiniões díspares que nós traçamos no nosso caminho, na nossa evolução. Então, ele coloca isso. Aí ele continua. Veja, agora ele está colocando a mudança dele. Eu, porém, vos digo. Veja que ele diz, vocês ouviram o que foi dito e aprenderam isso. Tem texto que diz, aprendeis o que foi dito. Ele diz, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem.
fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, ele coloca essa proposta de mudança, esse grande e profundo desafio. Eu tenho que deixar de odiar e passar a amar. Veja que ele não está falando das pessoas que nós gostamos, mas ele está se referindo àqueles nossos que nós julgamos desafetos, os nossos inimigos, os nossos adversários. Então ele está pedindo que a gente faça uma análise em função desse sentimento recíproco, porque o outro também pensa isso de mim. É comum. Eu considero uma pessoa como inimiga, mas ele também me considera inimigo. Então, nesse ponto, estamos em empates, né? Todos os dois precisam mudar. Mas como uma corrente ela só é rompida quando se rompe um dos elos, é preciso que alguém ceda. E aí ele justifica, quando ele diz assim: e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Você não quer ser, você não se diz filho de Deus? Então você precisa fazer por onde ter essa, vamos chamar de honraria, esse direito. Porque você precisa fazer diferente. E ele justifica mais ainda. Porque faz que o seu sol, Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons. E a chuva desça sobre justos e injustos. Jesus, então, aí nesse momento, ele está dando para nós uma dimensão do amor de Deus. E é muito difícil para nós compreendermos isso, sabe por quê? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar a pessoa mais cruel, mais odienta que a gente possa imaginar, que conheçamos dessa nossa história recente, atual, longínqua. Vamos imaginar. E vamos imaginar a Jesus. Dá para nós compreendermos, imaginarmos que Deus ama a essa pessoa que vocês imaginaram e a Jesus da mesma maneira? Mas Deus ama do mesmo jeito, porque o amor de Deus é supremo. O amor de Deus não coloca obstáculos. O amor de Deus é pleno, é aquele amor ágape. Então veja que ele coloca isso, que ele diz, olha, a chuva, ela cai para todo mundo, o sol brilha para todos. Indistintamente do que se faça, do que se pensa, do que se é. Porque todos são iguais perante Deus. Nós somos filhos de Deus. E ele continua, pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então ele busca a comparação com um publicano. O publicano é aquele que cobrava imposto, que era judeu, mas cobrava imposto para os romanos, ou seja, era uma pessoa, uma classe odiada. Então, mas eles se amam entre si, eles se saúdam, eles se importam uns com os outros. Se vocês, ele está falando para os judeus aí, o povo dele, se vocês fazem somente isso, aí ele diz, não fazem os publicanos do mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? O que é que vocês estão fazendo diferente? Não fazem os publicanos também isso? Ou seja, ele nos desafia, faça mais. Atravesse esse ponto que vocês chegaram até aqui. Vocês são capazes de amar, mas somente os que vos amam. Agora eu estou desafiando vocês, estou propondo a vocês que vocês amem além. Que vocês atravessem esse marco, essa fronteira. Então façam isso, porque senão vocês não estão fazendo nada demais. E aí ele fecha o capítulo com esse grande desafio, que é a culminância de toda a transformação que nós devemos ter. Quando ele diz, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, busque a luz, busque a transformação profunda, busque essa transformação moral. Mude a sua persona, o que você é. Então nós estamos em constante construção. Então, quando ele diz assim, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Claro que ele não está dizendo que nós vamos chegar assim à posição de Deus. Que Deus é a inteligência suprema, causa primeira, mas é uma coisa relativa, para que a gente supere essas mazelas morais que nós carregamos, o Espiritismo ensina, de tantas e tantas encarnações. E nós precisamos mudar. A sabedoria popular, ela diz assim, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deusinho é.
Nós somos um deusinho, cheio de imperfeições, por isso somos deusinhos. Agora a gente precisa transformar isso. A cada encarnação, a cada oportunidade, a cada segundo das nossas vidas. Nós não podemos malbaratar o tempo. Porque, como diz Dona Joana, o tempo é de Deus, mas as ações são nossas. A serventia, o proveito que fazemos do tempo é nossa responsabilidade. Ele nos é ofertado a todos da mesma forma. Agora, o que nós fazemos do nosso segundo, do nosso minuto, da nossa hora, do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, da nossa vida, somos nós. É o livre-arbítrio. Então, a gente tem muitos desafios a vencer na nossa vida. E aí, a gente tem outra pergunta. Puxa vida, qual é o maior desafio da humanidade na atualidade? Puxa vida, são tantos, né? São tantos. E para ilustrar alguns, eu peço que vocês observem isso aqui. Difíceis, né? Muito difíceis. Nenhum deles explicáveis. Nenhum deles é explicável. Nenhum. Porque todas essas mazelas morais, elas são originárias, decorrentes do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso racismo, do nosso eu violento. Então, onde está a correção para tudo isso? Em nós. Nada muda se eu não mudar. Se eu não me transformar moralmente, eu não vou mudar esse status quo que nós temos hoje. Aí, vamos para o Espiritismo. Kardec, ele diz o seguinte: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que têm como contraveneno a caridade e a humildade. Veja, esse processo de reforma, de transformação moral, ele é um processo lento quando iniciamos. E nós começamos a acelerar essa transformação quando nós nos transformamos. Quanto melhor, quanto mais evoluído for o espírito, mais ele tem facilidade de compreender que essas ervas daninhas, elas precisam ser arrancadas e o faz mais rapidamente. Mas nós precisamos buscar o autoconhecimento. Nós precisamos buscar que temos que nos conhecer intimamente, nos identificar aquilo em nós que deve, que precisa ser modificado, para que a gente cresça. Mas como é que eu vou compreender o que é certo e o que é errado? Kardec, também preocupado com isso, ele faz uma pergunta à espiritualidade. Ele diz: onde está escrita a lei de Deus? Onde é que está escrita? Onde é que a gente pode encontrar a lei de Deus? E a espiritualidade superior diz: olha, na consciência. E por que isso é uma verdade, é uma máxima? Porque cada um de nós sabe quando erra. Não temos, às vezes, a coragem de admitir, de reconhecer, mas sabemos quando erramos. Nós sabemos quando somos egoístas. Nós sabemos quando deixamos o orgulho tomar conta de nós. Nós sabemos quando somos vaidosos, ambiciosos, quando a cupidez se instala no nosso dia a dia, quando o ódio toma conta do nosso coração, quando a inveja deixa de lado, a gente nos cega para que a gente não consiga perceber o progresso do outro. O ciúme toma conta e muitas vezes nós arquitetamos planos, enxergamos monstros que não existem. Por quê? Porque essas ervas venenosas da alma, elas precisam ser trabalhadas. Mas para que trabalhemos essas ervas
venenosas, para que a gente arranque essas hastes dessas ervas venenosas, é preciso que a gente reconheça que as temos. É preciso que a gente faça isso. Se nós tem uma entrevista que o professor Frederico Pernambucano de Melo, ele fez com um cidadão que tinha o codinome Quinta-feira. Ele fez parte do bando de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e ele entrevistando, agora ele já desencarnou, mas vocês eram muito violentos. Ele disse, não. Vocês matavam, roubavam? Não, a gente pedia. Só que quando as pessoas não davam, a gente tinha que ter. E tomava. E as pessoas negavam porque queriam enfrentar a gente. Então, você quer enfrentar? Está tudo bem. Veja, ele não tinha na mente, no seu íntimo, o sentido de um assassinato, de uma pilhagem, para ele estava tudo certo. E estava. Na mente dele, sim. Porque muitas das vezes a gente tem que entender o seguinte: você ter razão não significa que você está certo. E a gente precisa entender isso. Mas vamos seguir. Mas dúvidas, elas sempre existem. Nós vimos aquelas mazelas, nós vimos aquelas dificuldades, aqueles desafios da humanidade. Como mudar isso? Como é que eu vou mudar esse mundo? Como é que eu vou mudar na minha casa? Como é que eu vou mudar a minha família? Como é que eu vou mudar a casa espírita que eu frequento? Como é que eu vou mudar tudo isso? Então a gente precisa mudar o homem. Quando nós mudarmos o homem, nós conseguiremos melhorar o nosso mundo de uma forma esplendorosa, se assim o quisermos. Então, a gente precisa entender isso para buscar essa melhoria. E como é que a gente muda o homem? Então, isso é uma conquista coletiva, essa mudança no mundo. Mas ela é feita de conquistas individuais. Para que eu mude o homem, eu preciso mudar. Cada um de nós, individualmente, precisa se reconhecer na razão, na necessidade de uma mudança, de uma transformação moral. A gente precisa entender isso. Mas como é que eu vou conseguir isso? Bom, nós temos que, primeiro de tudo, mudar a nossa forma de pensar. Mudar o nosso íntimo, mudar as nossas crenças. Em outras palavras, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Mas a fé, ela não pode ser encarada de uma forma como a gente encontra o significado do verbete no dicionário. Porque se a gente for para lá para o dicionário, nós vamos encontrar assim, que fé é a convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma acessão. É uma credulidade, é uma crença. E a gente sabe, quando estuda a doutrina espírita, que a fé não é isso apenas. A fé é muito mais. E Kardec, de uma forma magistral, ele disse que a fé, a verdadeira fé, a fé robusta, a fé que não se abala, é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E o que é que a gente vai traduzir daí? Você ter fé não é apenas você acreditar, é você saber. É você saber que é assim. Aí a diferença. Você acredita nas manifestações espíritas? Acredito. Mas você sabe que é assim? Vamos dar um exemplo? Estou aqui falando, né? Alguém está vendo outra pessoa aqui do meu lado? Não, né? Talvez tivesse um vidente, poderia ver. Mas, digamos que nesse momento, viu, Beto? Você que está aí está numa posição perigosa, viu? Nesse momento, se materializasse um espírito aqui do meu lado. Nós temos essa porta, a Beto ia cair da cadeira, porque opção de gente querer passar. Temos aquela outra, não sei onde sai, aquela dali, ou seja, ia ser o maior tumulto aqui dentro. Nós não acreditamos nas manifestações, nós não acreditamos que temos um outro plano, uma outra dimensão e que esses seres podem se fazer visíveis? Sabemos, nós acreditamos nisso. Mas será que nós estamos lá no fundo cientes disso? É a diferença da fé que é robusta
da fé que não apenas acredita, mas que sabe. Como talvez eu já tenha dito aqui, que eu gosto muito de fazer essa comparação, se a gente perguntar quem acredita em Deus, a esmagadora maioria de nós vai dizer que sim. Quem confia em Deus, outra esmagadora maioria vai dizer que sim. Só que aí eu vou abrir um pequeno parêntese. Em que situação? Quando se está numa boa, tranquilo, a crença é total, a confiança é total, tudo bem. Vamos imaginar o seguinte, a pessoa está se sentindo mal, isso, aquilo, vai para o médico, passa uns exames, faz os exames, aí a gente pega, quando recebe o resultado, dá aquela olhadinha assim, vai lá no professor Google, digita lá o que tiver, às vezes não entende o que está lá colocado, e a gente vai para o médico. O médico pega o exame, abre, olha fulano, olha fulana. Fique tranquila. Fique tranquilo. A medicina evoluiu muito, nós temos medicamentos fantásticos, nós temos tratamento. E agora? A confiança em Deus acabou. Mamãe, seu filho chega da faculdade, da escola, às 22 horas. Da 22h05 ele não chegou. 22h10 ele não chegou. 22h30 ele não chegou. Ah, ele está com certeza conversando com os amigos. É isso que se pensa? Falem a verdade. Não. Cadê a confiança em Deus? Cadê a confiança nos desígnios de Deus? Então, essa fé nossa, que nós comumente trazemos, não é a fé que nós precisamos para mudar, para acreditar na necessidade de uma mudança. Mas nós também buscamos outra coisa, que é a esperança. E da mesma forma, quando a gente vai para o dicionário, a gente vê o seguinte, que a esperança, ela é na verdade uma confiança de que algo bom vai acontecer, independente daquilo que se esteja. Só que esse conceito para nós não pode ser encarado assim. Esperança não é que a gente vai esperar que vá acontecer. Muitas das vezes nós precisamos fazer acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos lutar para que as coisas mudem, para que as coisas se transformem, para que nós nos transformemos. Então é preciso fazer valer aquela citação bíblica: ajuda-te que o céu te ajudará. Façamos a nossa parte. E isso tem muito. Nós, espíritos, ainda carregamos muito do igrejismo, como diz Herculano Pires. Nós, não, mas eu tenho fé na espiritualidade que eu vou ficar bom dessa doença. E se for sua necessidade encarnatória? E se for? Você precisa disso. Você precisa passar por isso. Então, muitas vezes a gente não pensa assim. Então, essa espera que a gente fica deitado eternamente em berço esplêndido, só é bonito no hino nacional. Nós precisamos fazer acontecer, nós precisamos nos transformar. Então nós precisamos, em outras palavras, questionar alguns valores nossos. Nós precisamos começar a buscar um entendimento diferente. Então nós precisamos, em outras palavras, refletir sobre o que o Espiritismo nos fala, nos diz sobre muitos aspectos da nossa vida que nós passamos assim sem dar maior importância. Então vejamos, os nossos valores éticos e morais. Quais são os valores que eu cultuo? Eu acho estranho, a gente vem de uma transformação recente assim, em que muitas pessoas falam de uma fidelidade ao Cristo e defendem algumas posições que são totalmente antagônicas. Como é que alguém pode defender tortura? Jesus foi torturado. Como é que alguém pode defender uma pena capital? Como é que alguém pode defender agressão? Como é que alguém pode defender o que? Uma separação, uma supremacia racial? Em nome de quê? Como é que alguém pode ser racista quando se é espírita? Quando a gente olha para o espiritismo e diz, puxa, nós somos espíritos. Qual é a cor do espírito? Qual é o sexo do espírito? Nós não temos essa definição. Somos espíritos e ponto. Em estágios evolutivos diferentes, mas somos espíritos. E Deus ama Jesus da mesma forma que ama qualquer outro. Então, quais são os nossos valores éticos, morais? O que é que eu cultuo na minha vida? O que é caro para mim? Jesus tem um ensino fantástico. Ele diz, me diga onde está o teu tesouro, que aí vai estar o teu coração. Me diga o que é que você acha caro, o que é que você acha importante. Aí está seu coração. Porque se nós achamos importante o que os bens materiais, nosso coração, ele é avarento, não é capaz de enxergar mais nada.
Então nós precisamos questionar, não. Precisamos nos identificar como eu estou eticamente falando, como eu estou moralmente falando. Porque quando a gente tem que separar as duas coisas, há 3 séculos atrás era perfeitamente normal uma pessoa ter escravos. Era perfeitamente normal uma pessoa assassinar um escravo, castigar. Algumas pessoas se importavam com aquilo, mesmo que a moral dos costumes aceitasse aquilo, aprovasse aquilo. Mas tinham pessoas que se sentiam mal. O que muda hoje e há 300 anos atrás? Nada. Simplesmente o jeito como nós observamos isso. Então a gente tem que avançar outros conceitos e perguntar qual é o verdadeiro sentido da vida. Nós, anteontem, estávamos num velório e conversando com um grande amigo meu, na verdade quem desencarnou foi o pai de um outro grande amigo, estávamos conversando, e ele é profissional de saúde, é médico, e ele conversando comigo disse, olha, tem tanto suicídio que isso, aquilo e tal, pessoas que tentam suicídio, não conseguem, a gente não imagina o número. Mas porque as pessoas se cansam da vida. E ele diz, olha, eu concordo que às vezes a pessoa não tem perspectiva, talvez seja melhor por fim a vida. Eu digo, mas fulano, isso é quando a gente não tem sentido para a nossa vida, quando o sentido é absolutamente e totalmente material. E isso torna a vida frágil. Porque quando será o momento do desencarne? Eu não sei. Pode ser daqui a 1 segundo, ou daqui a 10 anos, 30 anos, mas eu não sei. Então nós precisamos dar sentido às nossas vidas. E a gente só dá sentido às nossas vidas quando a gente consegue encontrar a verdadeira fé. Não aquela fé do dicionário, não aquela fé da crença, pura e simplesmente, mas a fé da convicção, de você ter a certeza íntima. E quando a gente enxerga dessa forma, a gente passa a perceber o quão grande é o quê? A justiça divina. Porque aí nós começamos a entender que tudo aquilo que ocorre conosco é decorrente de uma ação do passado que agora tem uma reação. E esse passado pode ser próximo ou distante. Para quem tiver a curiosidade, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, nós temos um livro ditado pelo Espírito André Luiz que é recheadíssimo de casos que vão nos fazer entender a justiça divina, chamada Ação e Reação. E também um outro livro muito pouco lido, quase que esquecido, da codificação, chamado O Céu e o Inferno. Aliás, a FEB vai começar a ter um estudo do céu e inferno, online. Então, lá nós temos a perfeita noção do que é a justiça divina. Mas para compreendermos essa justiça, nós temos que ter a fé, a ciência de Deus. Nós temos que buscar o verdadeiro sentido da vida. Nós temos que buscar, analisar, criticar e modificar os nossos valores éticos morais. Porque quando eu fizer isso, quando eu conseguir refletir sobre tudo isso, essa reflexão se materializar em mim através de uma transformação, eu aí vou encontrar aquilo que eu procuro, que é a felicidade. Enquanto eu não conseguir traduzir tudo isso para o meu íntimo, para o meu entendimento, eu não mudo. E nós precisamos mudar. Aí Chico, ele nos diz o seguinte: ontem, passado, amanhã, futuro. Hoje, agora. Ontem foi, amanhã será. Hoje é, ontem, experiência adquirida. Amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Isso é belo porque a gente sabe que a vida da gente, ela não é fácil. Eu tenho certeza que todos nós já sentimos que a vida bate. A vida bate, mas bate muito forte. E chega a nossa alma a sangrar. Dói lá no fundo e ninguém sabe, só nós. Quando esse mundo ele for pesado, ferir, esmagar, exatamente nesse momento que a gente tem que erguer-se e recomeçar. Buscar um ponto onde erramos. Buscar um divisor de águas.
buscar um novo caminho, uma nova atitude, uma mudança. Porque o recomeçar, na verdade, é lutar. É lutar para transformar. Por quê? Porque muitas das vezes, quando tudo é escuro, quando tudo, absolutamente tudo foi incerto, quantas vezes nós estamos envoltos em dúvidas? Vou, não vou, faço, não faço, quero, não quero, devo, não devo, posso, não posso. Então, quando tudo isso for escuro, ora, é exatamente aí, quando você só duvidar, é também essa hora de você recomeçar, de você mudar. E recomeçar é acreditar. Recomeçar é você ter a certeza, é você ter a convicção. E quando tudo isso acontecer, que essa estrada que a gente chamou de vida, ela foi muito longa, ela foi muitas vezes sem sentido, um caminho muitas vezes que a gente acha que é inerte, que não vai dar certo. Em outras palavras, quando o nosso corpo fraquejar e eu não tenha mais essa vontade de continuar, e mesmo que eu não enxergue mais caminhos, que eu não veja mais nada à minha frente, nenhum lugar, nada para chegar, sem crença nenhuma, é também hora de recomeçar. Recomeçar a caminhar, a erguer-se, a acreditar mais em si mesmo, porque nós somos milagres. Nós somos uma força viva, porque nós somos filhos de Deus. E como Deus é amor, eu, você, nós somos amor. E o amor é a força que move todo o universo. Então, eu conclamo a todos nós que pensemos nisso. E eu agradeço a todos pelo carinho da atenção. Muita paz.